Já imaginou o Superman totalmente fora dos padrões tradicionais, criado em uma sociedade socialista? Entre a Foice e o Martelo é uma das obras mais inteligentes em que o Homem de Aço testa não apenas seus limites, mas também sua moralidade. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa obra. Então, bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o Matheus, mais um vídeo de Checkpoint, esse quadro aí que a gente começou a criar desde o último episódio, que foi a resenha de Uzumaki. Hoje nós vamos estar trazendo aqui Entre a Foice e o Martelo, um quadrinho feito pelo Mark Millar. Tem uma adaptação em desenho, um filme animado, né, feito pela Warner. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre o vídeo, sobre a obra ao longo do vídeo. Cara, é como foi dito no início do vídeo, né? Basicamente aqui nós temos um Superman com um arquétipo de comunista, basicamente. Ele é um símbolo da União Soviética, surgindo ali na década de 30, em um país que, ao longo das décadas, né, principalmente o pós-guerra, acaba sendo um grande rival dos Estados Unidos, principalmente em relação à Guerra Fria. E esse quadrinho brinca com essa ideia, né? Não apenas falando sobre comunismo, mas como os modelos socioeconômicos, tanto capitalismo quanto comunismo, socialismo, suas vertentes, podem ser nocivas para uma população quando são levados ao extremo. Então, o quadrinho de hoje é Superman Entre a Foice e o Martelo. Como que a gente vai desenvolver essa obra, galera? Esse quadrinho surgiu ali no início dos anos 2000, escrito pelo Mark Millar, tem o desenho do Dave Johnson e do Kilian Plunkett. Eu peguei essa edição aqui, que eu não conhecia, foi minha primeira aquisição, é a edição de bolso da DC. Ela vem trazendo diversas obras bem aclamadas, né, com um tom mais econômico, visando abrir porta para novos leitores. Então, basicamente, nós temos aqui uma proposta legal feita pela Panini, trazendo um material de boa qualidade, em sua grande maioria, com preços acessíveis. Esse quadrinho aqui, por exemplo, o preço de capa dele é R$ 35,90, né? Vocês podem ver que ele não é muito grande, ele tem quase o tamanho de um mangá. O papel também não é um papel de altíssima qualidade, nem de altíssima gramatura. É uma qualidade um pouquinho acima do papel jornal, do que a gente está acostumado a ver em quadrinhos mais econômicos. Porém, você consegue pegar em promoções aí pela Amazon, pela própria Panini. Esse aqui, por exemplo, peguei por R$ 29,90. E, cara, valeu muito a pena. Para quem não conhece a obra e que não quer gastar um rim pegando uma edição definitiva, ou então caçando em garimpos e sebos as edições lançadas anteriormente, vale muito a experiência. Eu peguei esse aqui mais como teste. Não pretendo pegar outras edições, principalmente do que eu já possuo aqui, né? Então, eu tenho Watchmen, eu tenho Monstro do Pântano, então, cara, são obras que eu não pretendo pegar. Mas eu nunca tinha lido Entre a Foice e o Martelo, foi uma história que, quando foi lançada, eu já era leitor de quadrinhos, estava começando a minha trajetória, e eu fiquei muito interessado em ler isso na época, só que não tinha acesso, né? Não tinha grana, era criança. Também uma edição muito curtinha, foi lançado em 3 volumes, dividido em 3 partes, né? Cada volume foi vendido separadamente, e depois o mercado editorial nunca mais trouxe isso. Foi relançar em edição definitiva pela Panini, anos depois, e agora vem numa edição mais acessível, que é esse DC de bolso, edição Pocket, que, cara, pela proposta, vale muito a pena. Agora vamos desdobrar um pouquinho mais sobre a obra. Primeiro contato que eu tive, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte eu achei um pouquinho monótono, principalmente na primeira parte ali, onde está introduzindo os personagens. Só que de cara com a trama, como ela é muito interessante, diferente do convencional do que nós vimos nas histórias do Superman, te prende e você resolve considerar dar continuidade e continuar lendo normalmente. Então, logo no primeiro capítulo é apresentado ali quem vai ser o real antagonista dele, né, que na verdade é o Lex Luthor, como, né, na grande maioria das histórias, sempre tem um ponto ali de Lex Luthor, mesmo envolvendo outros vilões. E legal destacar que o Lex Luthor é a contraparte do Superman, né? Então, enquanto o Superman você tem ali um lado que é um defensor do capitalismo, mas a princípio ele não queria ser um representante da União Soviética, mas sim ajudar pessoas, você tem o Lex Luthor, que é um cara que vive num país capitalista, né, que está ali, após guerra, tentando se alavancar financeiramente e se impor como primeira nação mundial, e conforme a história vai andando, as consequências vão acontecendo e o Superman acaba sendo o representante da União Soviética. Então, sem ele querer, né, mas por opção, ele acaba decidindo ser o líder da União Soviética após a morte do Stalin. E é interessante destacar a contrapartida, porque você tem ali, historicamente, né, dentro da nossa sociedade em si, uma visão muito pessimista do comunismo em si, por conta de
ocasiões que aconteceram em países historicamente, isso não é nem eu tomando o lado político, é realmente uma questão histórica, e um lado capitalista que defende a unhas e dentes que o capitalismo é o modelo ideal e que a União Soviética é a grande vilã da história. Mas conforme você vai vendo ali o desenvolvimento dos personagens em si, e principalmente da trama, você vê que, cara, é tudo farinha do mesmo saco, entende? Tanto o comunismo quanto o capitalismo tem seus pontos positivos em questão da sua origem, mas a forma que é praticado e pelos meios que isso é praticado, você fica pensando, cara, não tem um lado bom nessa história. Os dois lados são ruins. Dando uma situação bem clara aqui na história. Por exemplo, o Lex Luthor, tá defendendo os Estados Unidos, é um cara ali que é capitalista, a pessoa mais inteligente do mundo, né, digamos assim, e ele não tem nenhum escrúpulo em testar a sua população, colocando bombas para explodirem, ou então vendo a situação do povo americano e tipo, não vou fazer nada, é isso, o nosso vilão é a União Soviética e, cara, azar. Meu objetivo aqui é derrotar o Superman, que é o meu verdadeiro vilão. Em paralelo a isso, você tem um modelo de comunismo regido por um super ser. Então, assim, não é um comunismo convencional do que nós temos hoje, até porque, apesar de você cultuar a figura de mártir, de símbolo ali com o comunismo, você não tem hoje, nunca teve na história, nenhum comunista que tem superpoderes, né, de um deus como o Superman. Então muitas coisas avançam e tem progresso por conta desse lado da ficção. Então você tem ali a União Soviética conseguindo cada vez mais se desenvolver, vencendo ali também a corrida espacial, né, para quem chegava primeiro na Lua e tudo mais. E conforme a história vai progredindo, você vê que o comunismo domina o mundo, tá? Basicamente isso. Os únicos países que tomam como resistência, por incrível que pareça, né, é o Chile e os Estados Unidos. O Chile, assim, só para colocar um ponto aqui, a história vai progredindo em décadas. Então, cada parte vai progredindo ali em um salto temporal. Então, o Chile, eu acredito que tenha muito ali aquela questão da Revolução Chilena que teve ali nos anos 80, 70, que teve um golpe e tudo mais. Então, acho que o autor quis pensar isso e colocar, mas não é muito debatido. O foco é nos Estados Unidos. É só um ponto mesmo, uma curiosidade sobre o quadrinho. E mesmo o Superman regendo a mão de ferro ali, né, e sendo o líder da nação, ele não quer, de certa forma, botar sangue no negócio. Ele poderia muito bem invadir os Estados Unidos e tomar aquilo ali e falar, não, agora acabou, o mundo é meu, e é isso. Mas ele se nega. Vai se negando, vai se negando, vai se negando. Só que é meio questionável, cara, porque assim, você tem toda uma questão de fome, de pessoas morrendo, dentro da própria União Soviética. Tanto que a figura do Batman se cria a partir disso. Né, o Superman, ele salva um grupo de pessoas que estavam num campo de concentração de trabalhos forçados e, assim, acontece uma chacina ali, muita gente morre e a criança que sobrevive acaba se tornando o Batman na versão soviética e luta contra o Superman. Então ele acaba sendo o Batman, sendo uma marionete do Lex Luthor, de certa forma. Porque o Lex Luthor acaba financiando algumas ações ali do Batman e ele é um adversário do Superman em uma parte bem curta da história. É interessante falar que nessa virada, né, quando aparece o Batman, ele tinha como aliada a Mulher Maravilha, que dentro do quadrinho, ela era o par romântico ali do Superman, né? O Superman encontrou a Lois Lane uma vez, mas aí outra curiosidade, né? Galera, esse vídeo tá cheio de spoiler, então se você não viu, assim, compra o quadrinho, lê, depois volta aqui, ou então assiste, porque né, a história é legal e vale a pena ser lida. A Lois Lane é mulher do Lex Luthor. Então, cara, eles se encontram uma vez nos Estados Unidos, quando ele vai fazer uma ação ali pra salvar algumas pessoas. E aí rola uma paixão meio à primeira vista, mas eles nunca mais se encontram depois. Só décadas após isso. E a Mulher Maravilha, quando aparece, desde o primeiro momento, você percebe que ela tem uma queda ali pelo Superman. Mas Clark acaba não... O Clark não, né? Nessa terra o nome dele não é nem Clark, né? Mas o Superman acaba ali nem dando bola, o negócio dele é defender a população e agir contra os fracos, a favor dos fracos, contra os corruptos, enfim, aquele blá 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 de sempre de super-herói, de Superman, principalmente. Então, ao longo da história, você vê esses pontos, né, de alguns antagonistas ali tentando bater de frente com o Superman, mas ninguém consegue. E no fim das contas, o verdadeiro vilão acaba nem sendo o Lex Luthor, né? No fim da história, o Brainiac, ele acaba sendo um subalterno do Superman durante muitos anos. Só que o Brainiac estava manipulando o Superman durante todos esses anos. E numa tentativa de invadir os Estados Unidos, o Superman percebe
né, a ameaça que o Brainiac que ele estava, assim, sendo manipulado por uma inteligência artificial super inteligente, avançada, e ele junta forças com o Lex Luthor, né, com o antagonista dele, e os dois, né, muito mais por conta do Superman, conseguem derrotar essa ameaça. E a história em si termina com o Superman teoricamente morto. Tem algumas páginas ali e mostra, né, um desenvolvimento da sociedade humana ao longo dos séculos e dos milênios, até que grande parte da história é explicada com um plot twist muito bom, que é nas últimas páginas, que basicamente é o seguinte, cara, nesse universo aqui, já fosse o martelo, na verdade o Superman que cai na Ucrânia, na União Soviética, ele vem do futuro, criado por antepassados do Lex Luthor, que mandaram o filho dele para o passado, basicamente para ter uma oportunidade de vida. Né? Então, diferente do Superman que a gente conhece, que vem de outro planeta, o Clark é terráqueo. É bizarro isso, né? Ele não é um alienígena em si, ele é um terráqueo, né? Então, basicamente, ele nasceu na Terra, foi enviado para o passado e se desenvolve. Eu achei esse plot muito legal, cara. Fugiu totalmente do convencional, eu não imaginava essa virada na história em si, mas eu achei muito interessante, porque no fim das contas, cara, ele é um descendente do Lex Luthor, direto, assim, sabe? A linhagem do Lex Luthor vai crescendo no final da história, e aí o planeta tá acabando, e eles mandam o filho dele de volta pro passado. Cara, assim, foi de explodir a mente. Então, não apenas a história em si, mas esse fator filosófico, né, de você pensar no lado político, no que é certo, no que é errado. No fim das contas, cara, a gente percebe que os dois lados da moeda são corruptos, têm seus pontos negativos, mas também tem pontos positivos, nem que seja na sua essência. E aí, mais uma vez, galera, não tô levantando bandeira para lado político, eu sou um cara que não gosta de ficar me expondo na internet, e tô falando sobre a história. Tá? Então, o autor, o Mark Millar, ele traz esse pensamento e você reflete ali sobre as ações perversas do comunismo e as ações perversas do capitalismo. Então, além de uma história de super-herói, tem uma crítica social por trás. E, galera, outro ponto muito interessante de ver nessa HQ são as referências em si, né? Você tem as páginas dos capítulos, né? As entradas aqui dos capítulos, elas trazem ilustrações inspiradas em slogans e pôsteres da União Soviética, lá da época do Stalin. Então, tem uma pegada gráfica retrô muito bonita, apesar do papel não favorecer tanto assim a arte, porque assim, você não tem brilho, ao mesmo tempo a história em si, ela acaba tendo um formatinho menor, né? Então a arte não é tão valorizada nesse formato aqui. Você consegue ver que é um trabalho muito bem feito pelo Dave Johnson e pelo Killian Plunkett. Um outro ponto muito maneiro são as referências em si em relação ao que essa obra está sendo inspirada. Então nós temos aqui, por exemplo, 1984, né, feito ali pelo Franz Kafka, e é uma analogia muito clara ao que é a figura ali do Superman conforme ele vai seguindo no poder e as décadas vão passando, né? Ele interage basicamente como o Big Brother ali, sabe? O olho que tudo vê. Você não pode falar nada porque ele está sempre antenado, você pode acabar sendo preso e transformado num serviçal do comunismo, se você for da resistência, se você for pego conspirando. Então existe todo um clima de medo da população, principalmente de quem não concorda com a ideologia que está seguindo ali na União Soviética, né? Até porque nem todo mundo que mora na Rússia ou na União Soviética é comunista, né? Você tem ali, sim, uma questão forte, né, nacional, mas assim como em qualquer país, existem pessoas que estão ali como resistência, que pensam de forma diferente. E dentro desse quadrinho, você não tem essa liberdade de expressão. As pessoas ficam com medo, né? Então é um ponto bem, bem interessante assim que a obra pega ali de 1984, feito pelo Franz Kafka. E aí, galera, falando sobre a minha recomendação, tá? Eu particularmente gostei muito, eu achei esse quadrinho muito bem feito, muito bem construído. Eu acho que é uma história com uma temática mais madura, não é um quadrinho para quem é criança ou quem é um adolescente ali iniciando uma leitura, mas para públicos mais velhos, né? A galera que já tem ali os seus 17, 18 anos ou um público adulto. Cara, esse quadrinho é muito válido. Essa edição aqui, como porta de entrada, cara, assim, vale muito a pena. Apesar desse ponto da arte, do tamanho, eu achar um pouco prejudicial para a arte, mas você consegue ver de boa, você consegue captar bem a história. É uma edição legal, tem um textinho aqui de introdução sobre a história em si. E no final também
tem algumas recomendações, né, desse próprio selo aqui que a Panini fez do DC de bolso, né? Então você tem outras histórias aqui no final, como O Reino da Manhã, Watchmen, A Piada Mortal, Batman Silêncio e Mulher Maravilha Terra 1. Já saíram outras edições, outras foram anunciadas que vão ser divulgadas pela Panini. Inclusive, Panini, paga nós aí, manda uns fascículos pra gente fazer resenha. Então eu recomendo, eu acho que vale muito a pena, não apenas pelo preço, mas como porta de entrada, mas também por ser uma obra muito boa. Então faz você pensar, não é um quadrinho vazio, sem história, você tem ali uma relevância, tem uma mensagem que quer ser explicada por trás, principalmente sobre a questão de livre-arbítrio e mostrando ali que, cara, não existe lado bom na história. Todo mundo tem uma culpa no cartório. Isso é fato, ainda mais quando a gente fala sobre política. Então, vale a reflexão. É um quadrinho que hoje é acessível, você consegue comprar e acessar até em banca de jornal. Eu frequento ainda a banca, eu compro Invencível pela banca de jornal, eu tenho esse ritual. Todo mês eu vou lá na banca e compro um fascículo de Invencível. E na banca que eu vou tem, né, não só esse aqui, mas diversos outros. Tem como Piada Mortal, tem Mulher Maravilha, tem o Watchmen. Então, assim, vale a pena você dar essa chance pra obra. É uma obra interessante, não é um quadrinho raso e você com certeza vai gostar. Antes de finalizar, vou falar rapidamente sobre a animação, que, cara, foi uma decepção. Não quis rimar, mas pra mim foi decepcionante. Eu tava lendo o quadrinho e conversando ali com a galera, troquei uma ideia com o Galvão, né, que vocês já conhecem aí de alguns vídeos, e ele recomendou ver a animação, ele não tinha visto ainda o quadrinho. Ele falou, cara, eu achei legal e tal, não sei o quê. Terminei de ler o quadrinho e fui assistir o filme. E, cara, é triste, porque tem um bom roteirista, que é o J.M. DeMatteis, que tem, diversas obras aí muito fodas. Só que a história, cara, ela é nitidamente colocando os Estados Unidos como um grande salvador, não coloca em nenhum momento ali o sistema capitalismo, os Estados Unidos como vilão. E, ao mesmo tempo, cara, muda muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Então, por exemplo, o Stalin nos quadrinhos não é o Superman que mata. Ele é morto. E aí ele toma ali as dores do Stalin e resolve, por pressão popular e das pessoas que faziam o entorno dele ali, a assumir o poder. No filme, simplesmente colocam o Superman pra matar o Stalin e acabou. Tipo, como se ele fosse comunista, criado num país comunista, mas que no fundo ele fosse um grande capitalista amigão dos Estados Unidos, sabe? Então, assim, cara, muito estranho, cara. Eu não curti a animação. Ela é bem feita, graficamente. No início da história eu achei até interessante, porque mostrou ali uma infância do Superman que não existia nos quadrinhos, e aí eu falei, caraca, legal, pode ser maneiro. Só que eu me decepcionei, cara. Muita coisa. Então, cara, não curti, não recomendo, sinceramente, pra quem lê o quadrinho e pensa em assistir o filme, cara, não vê, você vai se frustrar. É muito diferente. A mensagem que o quadrinho quer passar é a mensagem que o filme quer passar. Então, voltando, basicamente o filme pega ali toda a mensagem que o Mark Millar tenta passar e coloca basicamente só o socialismo e o comunismo como vilão. E, cara, isso com certeza foi por pressão editorial. Nós sabemos que a Warner, assim como, né, muitas pessoas que estão ali no poder, estão nos Estados Unidos, tem com muitos negócios com a indústria americana, a indústria de Hollywood. Então, assim, eu não me surpreendi tanto com essas mudanças, mas eu não esperava que fosse tão diferente do quadrinho, sabe? Isso me deixou meio frustrado, porque é uma história muito boa, cara. É uma história muito legal. E tirando essa questão política em si, é muito bem construído. Eu acho que poderia dar um grande filme, sabe? Poderia dividir em 2 partes, por exemplo. Teria história pra isso. Mas é muito corrido. É em 90 minutos, uma história que tem, mais de 100... Deixa eu ver aqui quantas páginas tem o quadrinho. Cara, tem 150 páginas o quadrinho, assim. Eles pegam a história e colocam em 90 minutos. Super rushado, sabe? E se fosse bem feito, até eu poderia pegar um pouco mais leve, mas eu não gostei, não serviu pra mim. Eu acho que foge totalmente da mensagem. E apesar de ser uma boa produção, tem um gráfico legal, que remete ali às animações dos anos 2000, né? Da Liga da Justiça, do Superman, não me comprou. Foi uma decepção, infelizmente. Então é isso, galera. Recomendação de leitura: Superman Entre a Foice e o Martelo é super válido. É um quadrinho muito bom. O filme não é. Então eu não recomendo para quem quer assistir ou pensa em ver. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Coloca aqui no comentário. A sidequest da semana é: você concorda? Já assistiu Entre a Foice e o Martelo? Tanto HQ quanto filme. O que você achou? E comenta também o que você quer que eu traga aqui pro canal como próximas resenhas de leitura, tanto de mangá quanto de quadrinhos. Escreve aí. Se é o seu primeiro contato com o canal, agradeço, espero que você tenha curtido o vídeo, seja bem-vindo e até a próxima. Valeu, fui!